Olá, telespectadores, Ecologia em Ação hoje, mostrando para vocês alguns ângulos da Baía da Babitonga e uma discussão com um dos coordenadores do projeto Babitonga Ativa. O Fabiano Greco já esteve aqui conosco há um certo tempo atrás e o projeto andou, cresceu, se desenvolveu, tem novos conceitos sobre a Baía da Babitonga e essa informação privilegiada que o Fabiano tem com o seu grupo, ele vai nos explicar como é que surgiu o grupo, como é que ele opera, mas o importante mesmo é trazer para vocês a informação importante do trabalho que eles fazem, não só para a preservação, mas também para a conservação dos mangues da Baía da Babitonga, mostrando no consenso de como é que a gente pode manter a Baía funcionando naturalmente dentro da natureza e como é que os empreendedores que estão desejando participar do lucro da natureza, como é que eles poderão avançar ou avançar com menos impetuosidade. Fabiano, a palavra está com você, então eu gostaria primeiramente que você desse a tua colocação dentro do grupo, como é que ele surgiu rapidamente, porque depois é que vem a parte importante para os nossos telespectadores. Certo. Então, eu sou coordenador executivo do projeto Babitonga Ativa, que é um projeto que está sendo realizado pela Univille por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. A gente está realizando esse trabalho com recursos do Ministério Público Federal, que tiveram origem numa multa por dano ambiental, decorrente do emborcamento da barcaça da Norsul em 2008. Então, o procurador da República aqui de Joinville pegou esse recurso e aplicou num edital público. Tiveram mais de 20 projetos submetidos e desses 8 foram aprovados, o nosso é um deles. Então a gente está no terceiro semestre de trabalhos já. O objetivo principal desse trabalho é a estruturação de um grupo que envolva os diversos setores da sociedade, sociedade civil, poder público, a iniciativa privada, para pensar o ecossistema Babitonga, a Baía Babitonga, sob uma perspectiva regional. Então, dos 6 municípios que estão no entorno da Baía, esses grupos de atores sociais, pensando os caminhos para conservação da Baía Babitonga. Aí tem que ficar clara a diferença de conservação e preservação. A conservação, resumindo bem, seria um uso planejado desse ambiente, mantendo os serviços ecossistêmicos. Porque a Baía ela fornece inúmeros serviços para a sociedade, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, a produção de pescado ou a estabilização da linha de costa feita pelos mangues, o próprio mangue, no seu processo de fotossíntese, libera oxigênio. Então, esses são serviços que o ecossistema presta para a sociedade. Mas o interessante seria que você também contasse para os telespectadores quem são esses participantes hoje? Quais são os principais atores que têm interesse na exploração da Baía da Babitonga e os atores que têm interesse na conservação da Baía da Babitonga? Hoje a gente vem operando esse grupo que a gente tem o objetivo de formar, ele já está bem avançado. Hoje em dia a gente chama ele de Grupo Estratégico de Mobilização, que é um embrião do grupo Pró-Babitonga, que seria esse grupo final. Então, é o GEM, né? GEM, Grupo Estratégico de Mobilização. Então, hoje, esse grupo já se reuniu até hoje em 8 momentos, com o envolvimento de 55 entidades. Dentre essas entidades, a gente tem ONGs, prefeituras, associações comerciais e industriais, a de Joinville, pescadores, colônias de pesca, Associação de Maricultores, a APREMA, a MECA, que são ONGs ambientalistas, secretarias de meio ambiente, os portos, representantes do setor portuário, representantes do setor da mineração, delegacia da Capitania dos Portos, então o governo do estado, o IBAMA, o ICMBio, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do governo do estado, a Fátima. Então é um rol de instituições bem importante que está se reunindo, E essas 8 reuniões, elas resultaram em um trabalho interessante de coleta de dados,
Também, né? Na verdade, a coleta de dados a gente fez em atividades paralelas a esses encontros, né? Esses encontros a gente apresentou alguns dados que nós coletamos em alguns momentos. Mas o maior produto dessas reuniões é esse documento aqui, que a gente chama de documento base. Análise de cenários para o fortalecimento da gestão ambiental pública no ecossistema Babitonga. Então aqui a gente traz essa análise de quais caminhos são possíveis para estabelecer uma estratégia de gestão com abordagem regional, que hoje em dia não tem. Né? A gente tem a legislação federal que fala das APPs e tudo mais, mas a gente não tem um instrumento legal de gestão específico para a Baía Babitonga, que envolva os 6 municípios do seu entorno. Quer dizer que o projeto que vocês aprovaram junto ao Ministério Público, esses recursos, ele tem um término. Isso. Depois de terminar, até lá vocês vão constituir um grupo que vai dar continuidade aos estrutos e aos procedimentos. A ideia é que esse grupo ele seja autônomo, né? Então a gente está se esforçando bastante para esse grupo se estruturar, né? Passar por um processo, um rito eleitoral. Ele é paritário, esse grupo? Então, esses detalhes, a gente tem uma proposta inicial apresentada nesse documento base, esses detalhes vão ser refinados numa reunião de um grupo de trabalho que vai acontecer agora na semana que vem, no dia 31. Né? Então a ideia é que contemple os 3 setores, socioambiental, socioeconômico e público, numa equação balanceada, né? Para nenhum ficar favorecido em cima do outro. Mas a Baía da Babitonga é um ecossistema da maior importância para Santa Catarina. Então não se pode brincar mais com esse ecossistema. Não se pode mais liberar licenças como vinha sendo liberadas. Não se pode mais ignorar os impactos que as atuais atividades estão causando ao processo. Nós tivemos agora uma praga que aconteceu no ano passado, no mês de abril, que desfolhou grande parte do mangue preto na Bahia. Áreas enormes, gigantescas, estão sem folha. Então esse impacto, ele realmente vai causar muitos danos, né? E por muito tempo, né? E certamente esse também seria um tema para discussão dentro do grupo Babitonga Ativa. Com certeza. Na verdade, o projeto Babitonga Ativa, isso tem que ficar claro. Nós estamos fazendo um papel de secretariar o grupo estratégico de mobilização. Então isso é uma coisa que às vezes confunde, fala, o grupo Babitonga Ativa. Não. O Babitonga Ativa é um ator dentro desse grupo multissetorial, é o secretário. Certo. A gente está puxando a agenda, né? Mas a ideia, porque como o senhor mesmo disse, o projeto tem um fim. Isso. E quando esse fim chegar, o processo tem que continuar. Então, essa que é a diferença. Pode até nem continuar, né? Tomara que não, né? A gente está se esforçando para que esse grupo ganhe um corpo institucional capaz de se manter autônomo, né? Claro, vai ter que correr atrás de fonte de recurso, várias coisas implicam nisso, né? Mas a ideia é que o projeto Babitonga Ativa não seja o protagonista. A gente não quer se colocar nessa posição. A gente, como membro da Sociedade Civil Organizada Ambiental, das ONGs ambientais, a gente tem sentido de que a discussão e os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos estão num ambiente que dá muita simpatia para o contribuinte, para o eleitor, para o cidadão, que é o Ministério Público Federal. Ele tem uma credibilidade muito grande, sempre foi o defensor da natureza, sempre foi o defensor das invasões de mangue. O Ministério Público sempre pegou muito pesado, inclusive o Ministério Público Estadual. Então a gente sabe que é um espaço muito interessante. Depois que encerrar o projeto Babitonga Ativa e o GEM tiver que tocar isso para frente, ele vai se desvincular do Ministério Público Federal. Não necessariamente, né? Porque o Ministério Público se coloca como uma instituição participante do grupo. Participante. Né? Então é isso, a gente não trazer o protagonismo, né? A gente quer conduzir, a gente está secretariando essas atividades, o Ministério Público vem participando das reuniões e uma vez que o GEM se transforma em GPB e continue em reunião... O que é GPB? É o Grupo Pro Babitonga. O Grupo Estratégico de Mobilização é um grupo que a gente está pensando a melhor forma dessa composição, quantas vagas para cada setor em cada município, entendeu? Então, é o embrião que a gente fala. O GEM, que é um grupo estratégico de mobilização, é o embrião do grupo Pro Babitonga, que seria esse grupo multissetorial, eleito, né? Que os
os integrantes serão eleitos, vão passar por um rito eleitoral, não vai ser por indicação. A gente quer uma coisa bem transparente nesse sentido, né? A partidária. A partidária, claro. Então a gente pensa nos setores socioeconômico, público e socioambiental e as representações desses setores eleitas. O processo de eleição, a gente vai refinar ele ainda agora nessa semana, né? E vai apresentar na reunião do grupo estratégico no dia 7. Quer dizer que a Fátima, quando ela vai fazer um processo de licenciamento ambiental para um estaleiro de navios ou de plataformas para petrolíferas, ele vai poder se valer do GEM, do grupo que ficará operando depois? Essa é a intenção, porque assim, como o senhor colocou o problema da lagarta, vários outros problemas que acontecem, a pesca ilegal e várias outras coisas, o licenciamento, às vezes a discussão acontece de uma forma pulverizada, tipo, discutiu aqui, discutiu ali, daí essas ações se perdem. Então a gente enxerga o Grupo Estratégico de Mobilização Futuro GPB como um agregador. O participante leva para o grupo o problema, para Exato. discutir dentro do grupo. E nesse grupo a gente pode ter câmeras técnicas específicas. Uma câmara técnica que vai pensar especificamente o caso do canal do linguado. E depois esse grupo de trabalho, essa câmara técnica, vai trabalhar essa questão e trazer de volta ao grupo. E assim vai se construindo uma estratégia de gestão que seja mais abrangente e participativa, né? Que a gente está dando espaço para as pessoas participarem da gestão da Bahia. Né? Então, essa que é a ideia. O Comitê de Bacia do Rio Cubatão e Cachoeira também faz parte, né? Participa também. Porque é muito importante essa participação dos comitês diante da movimentação hídrica que existe, né? Porque a Baía da Babitonga, ela é resultado das águas que vêm da Serra do Mar, através do rio Cubatão, Quiriri, Piraí é outra bacia, né? Mas abastecem aqui com águas doces a Baía da Babitonga, os mangues, né? Mas nós vamos continuar conversando sobre esse tema no quadro seguinte. Aguarde aí que a gente já volta ao assunto. Olá, telespectadores, retornando com o programa Ecologia em Ação, nesse segundo bloco com Fabiano Greco, ele que é um dos coordenadores principais do projeto Babitonga Ativa, um projeto que funciona com recursos do Ministério Público Federal, resultantes de termos de ajustamento de conduta. Fabiano, a nossa conversa até agora foi assim mais institucional, como é que funciona o grupo, agora nós vamos tratar de problemas que vêm pela frente. E com que força, de que forma o Babitonga Ativa, o GEM e o grupo que virá depois, que vai implementar e continuar com as atividades do grupo, vai se posicionar diante desses problemas que vêm pela frente. Você sabe que nós temos projetos de portos dentro da Bahia, a ampliação do Porto de Itapuá, que era para ser um porto pequeno, já está bem grande, o espaço para container está gigantesco. Nós temos um Porto Mar Azul, que também está com licenciamento ambiental bem encaminhado no IBAMA e na Fátima. E nós temos também um processo de licenciamento ambiental para um estaleiro, que é o CMO, que é um grupo ligado à Petrobras para a construção de navios, de plataformas de exploração de petróleo no pré-sal. Então, é um projeto gigantesco. O poder da Petrobras é muito grande, atropelam todo mundo, não querem nem saber, e vão se instalar no coração da Baía da Babitonga, que é o lugar onde realmente está o peixe, onde o peixe se multiplica, e é assim um desafio para os moradores daqui da cidade, das cidades que fazem parte da Baía da Babitonga, tentarem manter essa área de lazer, essa área de produção de alimentos. Então, a nossa preocupação, eu sou inclusive participante do grupo, representando a Associação do Meio Ambiente, a PREMA, nós também temos discutido isso nas nossas reuniões e nós estamos bastante preocupados com o destino desse grupo, o Babitonga Ativa. Certo. O posicionamento
primeiro frisar que o grupo é o grupo estratégico de mobilização. O Babitonga Ativa é o secretário do processo. Então, a gente não tem como dizer qual que é o posicionamento desse grupo, mesmo porque é um grupo, como eu falei, tem 55 entidades, né? Então, multissetorial, tem todos os setores participantes. Então, a gente não tem como dizer qual vai ser o posicionamento desse grupo. O projeto não se coloca especificamente contra nenhum dos empreendimentos. Nosso objetivo não é ser contra, a gente é a favor das coisas, né? O problema é que a gente é a favor, então, de uma avaliação ambiental estratégica, que a gente chama, que é uma avaliação que considere os efeitos cumulativos de todos esses empreendimentos propostos. Porque o senhor citou alguns aí, mas na verdade são muito mais. Muito mais. São 8 ou 9 projetos que existem ali, né? Então, o que a gente acha interessante é que exista essa avaliação de impactos cumulativos, né, com relação a esses empreendimentos. O setor da pesca, como o senhor colocou, realmente a área proposta ali é uma das mais importantes para o setor pesqueiro, né? Então, colocar numa balança essas questões aí, né? Então, é uma situação bem delicada. Porque o licenciamento ambiental, ele vem em primeiro lugar a qualidade de vida do ser humano. É o mais importante de tudo, o ser humano. Mas o ser humano só tem qualidade de vida se ele tem o ecossistema preservado e conservado. Sim. Porque conservado, para mim, é uma palavra mentirosa. É conservação, mas na realidade o cara corta o mangue, a terra e constrói e faz 10 mil lotes como foi feito em Joinville. Onde o SPU ajudou, os prefeitos ajudaram, políticos ajudaram a depredar o mangue. Quer dizer, nós que estamos dentro do Babitonga Ativa, que somos uma minoria mesmo, nós estamos assim, sem aquela força que nós tínhamos há tempos atrás, onde o Ministério Público realmente era um grande parceiro da qualidade de vida, da manutenção da produção de alimentos. Então, o que importa é comida e alimento e qualidade de vida. Então, ninguém vai comer um navio, ninguém vai comer um container, E quais são os benefícios desses projetos? O lucro para esses proprietários, empreendedores, é um número muito reduzido de pessoas que é beneficiada. E o prejuízo, o impacto causado no socioambiental é muito grande, Então, as pessoas que vieram morar aqui na Baía da Babitonga estão preocupadas. Fugiram de São Paulo, fugiram do Rio, fugiram de Minas, fugiram de Porto Alegre. A criminalidade está solta, os presídios estão soltando tudo que é bandido. O pessoal está apavorado, então se instalaram nessa região. Então, essa região, ela está sendo discutida de uma maneira conservacionista, não preservacionista. Então, isso preocupa as entidades de meio ambiente. Então, realmente, nós queremos saber como é que fica isso depois, nós estamos até curiosos, mas nós, sendo minorias, ONGs do meio ambiente, nós não vamos poder influenciar em nada, muito pouco. Na verdade, só reforçar de novo, é o grupo estratégico de mobilização, não é o grupo Babitonga Ativa. Né? O Babitonga Ativa... Eu não estou condenando os coordenadores, nem o secretário. Não, é só porque são coisas diferentes, sabe, Guete? Então, assim, o projeto Babitonga Ativa vem secretariando esse grupo. Então, despersonificar um pouco, não é o grupo Babitonga Ativa, né? Porque tem outras ideias lá, às vezes muito diferentes da minha ideia pessoal, né, dos outros integrantes da equipe. Então, é um espaço, essas questões que o senhor traz são muito importantes e precisam do espaço para serem discutidas. Por isso a gente vem batendo na mesma tecla, temos que deixar esse grupo fortalecido, né? E com a eleição dos participantes de forma equalizada, para não ter amenizar essa preocupação que o senhor trouxe. As ONGs ambientalistas são minoria, né? Então, é um espaço democrático para discussão entre os setores. É delicado mesmo, né? Então, você veja que eu participei do Conselho da Cidade de Joinville para discutir a qualidade de vida do município. Então, eu representei o grupo ecológico, fui eleito em nome de todas as entidades ecológicas. E na primeira reunião que eu estive, eu notei que no Comitê de Meio Ambiente, do Conselho de Desenvolvimento da Cidade, nós éramos uma minoria total, o resto era tudo empresário, loteador, associações industriais e comerciais, esse pessoal que mandava calar a boca.
Era bem assim. Daí é difícil. A gente espera que capital selvagem, né? Não é um aconteça capitalismo isso selvagem, né? grupo. Eu fui numa reunião só, nunca mais fui. Eu me afastei. Eu disse, não, eu vou me aborrecer, eu vou perder saúde diante desse canibalismo que está aí, nesse conselho da cidade. Olha a lota que resultou aí. Sim. Resultou numa coisa horrível. O senhor acompanhou algumas reuniões do Grupo Estratégia de Mobilização, viu que o clima é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. É bem harmônico. É mais comportado, né? É bem... Por enquanto, né? Não sei. Mas o pessoal está afiando as unhas. Pode ser. Então, a gente espera que não, né? Que esse clima de respeito se mantenha, né? E importante trazer também, o senhor trouxe a questão da pesca, mas tem vários outros... pesca aí dos portos, né? Mas tem outros 3 grupos de usuários diretos da Bahia que nós identificamos. O Barco Príncipe. O Barco Príncipe vai ter que deixar de operar, porque vai ter mais navio circulando ali do que um dos grupos, né? Então, a gente tem os operadores de transporte aquaviário, que são os portos, os operadores de turismo e lazer, que daí tem o Barco Príncipe, as escunas, tem pelo menos umas 4 escunas operando em São Francisco agora. Também é um uso direto da Bahia, né? Que tem que estar contemplado nessa discussão. A gente tem a maricultura, né? Então tem 90% ou um pouco mais de 90% da produção de mariscos de São Francisco do Sul acontece na Baía Babitonga, né? Que é uma outra fonte de renda importante também, né? Que tem que estar contemplada nessa discussão do ecossistema. Mas, Fabiano, o que nos deixa assim preocupado no setor ambiental são os antecedentes que já aconteceram. E você veja esse livro aqui que eu estou vendendo lá na Casa das Revistas, na Getúlio Vargas, por R$90. Ele conta a história da evolução do impacto causado sobre os manguezais e as restingas de Joinville, da Baía da Babitonga, principalmente no município de Joinville. E nós descrevemos aqui, pela reportagem de jornais e documentação que a Prema tem, de que houve uma época que foi aprovado em Brasília pela Secretaria de Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, que era o secretário de Meio Ambiente do governo Collor, eles aprovaram até recursos para a estação ecológica da Babitonga. Esse projeto estava tudo pronto, já tinha recursos, já estava tudo liberado e um movimento subretício anulou e escondeu tudo, não se falou mais, a imprensa foi proibida até de falar sobre o assunto. Isso foi década de 80? Foi na década de 80, isso aí. Depois nós tivemos o programa do IBAMA. Do IBAMA está oferecendo um presente para os moradores da Baía da Babitonga, que era o projeto de conservação de fauna. Reserva de fauna. Reserva de fauna. Então, houve novamente um movimento dos que estão dentro desse comitê, que são a maioridade, que boicotaram. O presidente da Associação Industrial de Joinville foi para São Francisco, se reuniu com os pescadores e disse que esse projeto de conservação de fauna ia proibir os pescadores de pescar. Então os caras estiveram do lado dele e votaram a favor da não implantação desse projeto pelo IBAMA. Nós íamos receber muito recurso. Culturalmente nós iríamos evoluir na questão de especialistas na Baía da Babitonga e de fauna e de flora e tudo mais. Não evoluiu. Quer dizer, os antecedentes nos apontam de que nós vamos perder essa briga. Nós vamos perder. Vamos ver o que vai dar, né? A gente não parte desse pressuposto de que nós vamos perder, que senão a gente já tinha desistido dessa Se história, você, por exemplo, ler com carinho, ano por ano, mês por mês, dia por dia, o que aconteceu, de que forma a imprensa reportava as informações, você vai ver que foi uma trama assim. O próprio subtítulo do livro diz: a magistral negociata do século XX, são bilhões de reais que foram gerados com a ocupação dos manguezais. Teve empreendedor que jogou herbicida em cima dos mangues e matou e disse: oi, vamos, isso aí morreu tudo, agora eu vou tocar o meu aterro em cima, vou ficar com os pedos. O Ministério Público deu uma parada nisso aí. Então a história desse livro é muito interessante. Eu acho que os nossos estudantes das escolas municipais, estaduais e universidades deveriam ter acesso a esse livro e tomarem conhecimento da real ocupação dos mangues de Joinville, que é muito importante. E o Babitonga Ativa é um projeto que poderá se beneficiar desses relatórios técnicos
feitos cronologicamente, profissionalmente, né, para alicerçar o cadastro de informações do projeto, né? Mas o Fabiano, terminou nosso tempo aí, fica a palavra final para você. E legal. Fique à vontade. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. E também uma reflexão, assim, apesar do histórico tenebroso que a gente tem, a gente acredita ainda que numa transformação, né? Que essa consciência, essa sensibilização para as questões ambientais estão cada vez mais evidentes, né? Apesar de não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tem uma esperança de que isso se enraize, né? Essa percepção. A sociedade vai julgar o Babitonga Ativa daqui a uns anos. Não julgue. Até o próximo programa Ecologia em Ação.